tempo. O tempo, ele é fundamental na consolidação do que é ser um bom profissional. Na advocacia, e o Dr. Lúcio Flávio, nosso sempre presidente, meu professor da graduação, um dia o Lúcio Flávio disse isso para mim aqui no escritório. Ele me disse que a advocacia, para se consolidar, leva tempo. E ele diz que há um ciclo de 10 anos. A advocacia, ela se mede em ciclos de 10 em 10. Esse primeiro ciclo de 10, esse período que a gente passou, ele foi muito importante para nos trazer maturidade. Todo mundo que está empreendendo acredita e acha que você fez nesse último ano, você poderia ter feito nos últimos 10, nos últimos 9, nos últimos 5, que as coisas teriam dado muito mais certo. Acredito que empreender é uma evolução constante. Então, o tempo me deu evolução. Faz tempo que você não anda nele, né? Tem, mano. Tem. Que eu não ando desse carro aqui, tem. Ele tá parado tem 8 anos. Tem mais? Então tem uns. Porque eu já tinha carro, né? Depois que eu tinha. Eu andei na época da faculdade. Não, quando a gente montou o escritório, a gente ia, por exemplo, lá pra Trindade fazer os atendimentos. Sim, mas a gente fazia nele. Sim. Aí depois você comprou o Siena. Siena. Siena era top. Aí nós começamos a prosperar. Tudo começou aqui na PUC. Aqui no Bobódromo. Nesse lado de cá, do Bobódromo da... De cá, é. Do lado... É A, né? Exatamente. É A. Bloco A. É. Do campo 5. Tudo começou aí. Foi bem aqui. Foi aqui? Não foi de lá, não? Não. Ah, não, foi aqui mesmo. Para a gente estava sentado exatamente aqui. A gente começou bem aqui. Foi quando a gente teve a conversa de montar o escritório. Nessa época eu estava estagiando num órgão público e você no escritório de advocacia. Eu estava no escritório de advocacia, já tinha saído do IBAMA e tinha ido para o escritório de advocacia. E isso foi porque naquela sala bem ali, a gente estava tendo uma aula de prática. Ali tem um monte de computador. Tinha, não sei se sei como é que tá hoje. Mas tinha um monte de computador e nós tínhamos que fazer as peças jurídicas lá. Inclusive, o primeiro site nosso, a gente começou a desenvolver ali dentro. Sim. Você lembra? É, porque... Tipo, a gente não tinha notebook na época. E aí a gente começou a fazer, durante a aula, o site do escritório. Mas na verdade foi, acho que muito mais uma conversa de desespero, assim. É porque a gente tava desabafando, a gente tava conversando, final do ano chegando, e a gente já pensando no que ia acontecer depois de formar. Faltava um ano, né, pra gente formar. Faltava um pouco mais de um ano, isso, é. E aí nessa época ainda tinha
muito processo físico, tinha questão de diligência. Vamos fazer cópia de processo. Vamos fazer diligência. Digitalizar e vamos fazer... processo. Era muito comum escritórios de fora fazerem diligência aqui. E a gente começou então... Sim, arrumamos um scanner. Portátil. Eu ainda tenho ele. É um scanner que é uma canetinha assim que você passa na folha. Horrível, não presta pra nada esse scanner. Mas naquela época... pilha pra caramba. Não, ele gasta um carrego de pilha por hora. E eu lembro que um dos primeiros contratos que você conseguiu fechar foi com um escritório que fazia um grande banco em São Paulo. Sim. E que queria fazer diligência. E você começou a fazer conta. O nome do escritório. Você começou a fazer conta e você falou, nós vamos ficar ricos fazendo diligência. Não durou 2 semanas, eles desistiram de contratar a gente, o contrato foi rescindido e a gente continuou sendo pobre. Água aqui de coco, o tempo todo das Os verdadeiros Brasil e Silveira. A Brasil e Silveira. Iniciar um escritório, na primeira empresa que a gente tem meu Deus, né? É muita audácia. Mas pensando no Eliseu como uma pessoa, é a cara dele fazer isso. Porque ele sempre quis fazer coisas grandes, ele sempre teve pensamentos grandes. Então, ele nunca pensou assim, eu vou abrir um escritório, mas eu ainda não tenho OAB. Ele pensou, eu vou abrir um escritório porque eu vou ter a OAB. Então, ele sempre pensou além, ele nunca pensou ali no problema inicial, que era porque ele não tinha OAB. Mas ele estava pensando em algo de 10 anos para frente. Olha, eu pensei que ele era meio doido. E, na verdade, é algo que eu ainda penso, assim. Então, o Rafael sempre chega com umas inovações, uns negócios que eu falo assim, meu Deus, meu marido, ele é corajoso, pra não falar doido. E aí, a mesma coisa que eu pensei há 10 anos atrás é o que eu ainda penso hoje. De vez em quando ele chega, porque a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Eu falo, o Rafael, ele é corajoso. Vou usar esse termo. Eu lembro que eu andei a Goiás inteira, eu entrei em todos os prédios e vi todas as salas disponíveis para locação. E aí eu achei uma sala muito boa, a sala atendia a gente, lá era bacana. Bonitinho. Conversei com o proprietário, ele pediu fiador, eu consegui minha mãe como fiadora e a gente ficou esperando ele mandar o contrato. Ele demorou para mandar o contrato e aí você chegou então a encontrar a outra sala, o outro escritório. Que é um imóvel, na verdade, uma casa. Um imóvel, né? Que foi então para onde a gente mudou. Foi o nosso primeiro escritório. E o valor do aluguel da casa era equivalente ao valor do aluguel e condomínio da sala. Exatamente, era o mesmo preço. O mesmo valor na época, que era R$600. Aqui é uma avenida, 11ª, que ela sai na Marginal Botafogo. E eu vinha da faculdade e eu morava exatamente aqui em cima. Então eu morava na quadra de cima, só que na rua de trás. E eu não passava subindo na avenida, eu sempre passava na rua de trás, que era mais fácil, em movimento. E nesse dia, procurando imóvel comercial, eu passei aqui. E aí tinha uma placa. Placa de aluga-se. Escrito assim, aluga-se. Aí eu parei. E por coincidência, o dono do imóvel estava mostrando o imóvel para alguém ou alguma coisa assim. E eu liguei pro Rafael, falei, Rafael, acho que eu achei o lugar, se for para ser. Mandou uma mensagem, SMS. SMS, verdade. E nós viemos, o Rafael veio, na verdade, sozinho. Aí eu vim, conversei com o seu Conversou com o seu Odair. E aí fechei na mesma hora. E o contrato foi como? Uma fichinha, o fichamento. Se brincar, ele deve ter até hoje essa fichinha. Ele pegou pegou nome, telefone e data de vencimento do contrato. Foi só isso que ele pegou, as informações que ele precisava. Ele falou, não, aqui é tudo no fio do bigode. Vocês que são homem da lei, se quiser fazer contrato, pode fazer. Para mim não precisa disso, não. E a gente já começou a fazer reforma. Eu já trouxe um monte de material de construção, que meu pai nessa época tinha uma loja de material de construção.
trouxe tinta, lixa. E aí foi nós três, né? Eu, você e seu pai. Meu pai e a veio gente também. Garrou aqui um final de semana inteiro e a gente reformou tudo. Foi sexta, sábado, domingo. Trocamos lâmpada, bocal. Todas as lâmpadas, todos os bocais, todas as tomadas. Tudo. Lixamos e emassamos todas as paredes. Pintamos a fachada. E pintou a fachada. Não tinha experiência nenhuma com escritório, nunca tinha atuado. E aí o Rafael e o Eliseu, eles também me ajudaram para eu ter alguma experiência, conhecer como que é uma rotina de escritório. E aí eu fui trabalhar lá voluntariamente. Eu estava sem emprego na época, queria aprender, queria fazer alguma coisa, queria ficar parada e fui trabalhar com os meninos. E lá trabalhei como secretária, atendia telefone, procurava jurisprudência, aprendi a procurar uma jurisprudência e eles colocam a mão e eles fazem mesmo. Então não tinha como não dar certo o Brasil Silveira. Nunca passou pela minha cabeça que o Brasil Silveira não fosse crescer. Tanto que hoje a gente está aqui comemorando 10 anos, não é à toa, né? Porque eles são muito empenhados mesmo. Então eu sempre enxerguei muito isso, assim, essa vontade deles de crescer, de avançar, de não se contentar com a mesmice, com o que todo mundo faz, de fazer diferente. Então, querendo ou não, nesse mercado jurídico, eles sofreram muito preconceito também, né, por ser muito novos e tudo mais. Mas tem uma história dele que eu gosto muito, que é uma das primeiras audiências que ele foi fazer no fórum, e ele só tinha um sapato social. E ele tinha um carrinho dele ali, mas ele não tinha dinheiro para pagar o estacionamento do fórum. Então ele teve que deixar o carro dele a várias quadras de distância e teve que continuar a pé. Né? Então, no início ali, no meio do caminho pra frente, começou a chover, ele ainda molhou o sapato todo, e quando ele chegou pra, né, fazer a audiência, o sapato dele descolou. Então tava todo descolado. Então eu vejo assim como perseverança e dedicação, porque se fosse outras pessoas, né, talvez teria até desistido ali, falado, ai, nossa, muita dificuldade, muitos obstáculos, vou largar de mão, vou desistir. Não, e ele foi lá todo, né, chateado, molhado, suado ali de nervosismo, com o sapato fazendo barulho, a sola, abrindo aquela boca ali toda. E ele foi, fez audiências e saiu super bem. Ele fala que foi uma das melhores audiências que ele fez. Na hora que ele foi embora, jogou o sapato fora ali de raiva, ganhou a audiência, comprou um sapato social que presta, né, um sapato social bom. Mas eu vejo essa história e eu me emociono muito de falar dela, porque é o que mostra quem é o Brasil Silveira, né? Como pessoa, Rafael e Eliseu, que é dedicação, perseverança e nunca desistir. Eles passaram por vários obstáculos, várias dificuldades, mas eles nunca desistiram. Hoje eu vejo que o Eliseu e o Rafael, é difícil ver uma sociedade que dá tão certo como os dois. Os dois brigam, se resolvem, são sinceros um com o outro, os dois se equilibram também, então hoje eu entendo muito porque Eliseu. Eu vi os dois passando por muitas situações difíceis, recomeçando e tentando de novo. A maturidade que eles têm hoje, que esse tempo trouxe, foi muito grande. Eu vejo hoje, e nada contra, muitas carreiras que elas crescem de forma vertiginosa. Só que quem cresce de forma muito acelerada, talvez não tenha tempo, maturidade necessária para entender alguns processos. Entender que errar faz parte do processo. Eu me cobrava muito no início da advocacia e eu me comparava com quem já tinha 20 anos de advocacia, com mega escritórios muito consolidados. Eu me comparava com essas pessoas. Isso é nada mais do que um ato de maturidade. Eu era imaturo. Hoje o que nos motiva, e isso só veio com o tempo, é realmente entender como nós podemos impactar a vida das pessoas. Ter os dois do lado, né? Um equilíbrio, que os dois são muito diferentes. E é o equilíbrio perfeito. Aí eu venho como meio termo dos dois. Deus faz coisas extraordinárias, né? A gente não consegue ver muito além. Eu fui contratada, depois eu fiquei sabendo que o processo seletivo foi específico
para um contrato novo que chegou. Era um contrato muito grande, precisava de mãos, então contrataram um assistente de controladoria para cuidar desse contrato grande. Era eu. Então eu gerenciava 3.000 processos sozinha no escritório desse contrato. E 4 meses, 3 meses, 4 mais ou menos depois que eu fui contratada, esse contrato rompeu o escritório, né? Essa empresa estava passando por um problema de crise, uma crise financeira, rompeu o contrato. É justo que eu seja demitida porque eu fui contratada para este contrato. E quando eu pensava em ir nesse outro escritório, em deixar o Brasil Silveira e ir para esse outro escritório, eu não tinha paz no meu coração. E era ilógico isso, porque estava na cara que eu seria demitida. Acabou que surgiu a oportunidade de advogar, porque a advogada da área civil tinha saído do escritório e tinha eu. Então passei um tempo sozinha, depois vieram mais pessoas. E cada pessoa que entrava, eu me preocupava em cuidar dessa pessoa. Então eu treinava, passava todo o meu conhecimento para aquela pessoa. E aí todas as pessoas que foram entrando, eu fui cuidando. Nisso, o Rafael viu um talento, talvez um dom, né, de gestão, e já foi trabalhando isso em mim. Eles me inspiraram, por mais que eu não segui a carreira de advogada, porque não me identifiquei com a área, mas eles inspiram advogados ao redor deles, não só advogados, mas pessoas mesmo a acreditarem, né, nos seus sonhos, acreditarem nas suas profissões. E você saber dessa história de meninos tão jovens, né, começarem um escritório mesmo sem ter nada e conquistarem o que eles conquistaram hoje, nos faz acreditar mesmo que nós podemos, independente do lugar de onde nós viemos. Se a gente acreditar, se a gente trabalhar bem, a gente consegue. Então eles inspiram de fato uma geração e pessoas. Eu espero que nossos filhos tenham muito orgulho, e eu sei que eles terão, de ver o que o pai deles construiu, né? Então eu já imagino assim, a Manuela aqui, os próximos filhos, eu falo que o escritório tem que ter um berçário, eu já imagino deixando ela aqui para eu ir trabalhar. Vejo que nos próximos anos, agora que nós somos uma família, o escritório enquanto algo que vai dar muito orgulho para minha filha. Eu acredito nisso. Ela vai falar, olha, meu pai é o do Brasil Silveira. Eu vejo que eles ainda vão crescer muito mais. Vejo a Manu, vejo o Isaac correndo aqui pelo escritório, sendo estagiários, né, digamos assim, no escritório, e aprendendo com eles. E vejo o Isaac crescendo de forma ética e tendo o pai dele como um exemplo. O Brasil Silveira, acho que uma das principais funções da empresa é a função social, né? Mas eu vejo muita função social do Brasil Silveira na vida dos colaboradores. Muitas vidas foram transformadas. Eu estou aqui há 4 anos, mas nesse período, muitas outras pessoas que entraram e saíram tiveram as vidas delas transformadas. Então eu imagino que nesses próximos 10 anos, muitas outras pessoas terão vidas transformadas. Sejam elas colaboradores ou clientes que já passaram, que passarão por aqui. E também tem uma coisa que a advocacia permite. Como a gente hoje trabalha com empresários, os empresários que estão começando junto com a gente conhece. Esses empresários que estão começando vão ser os grandes players do mercado. Então, se você tiver uma boa relação, você constrói junto com eles o seu império. E além disso, também você gera credibilidade suficiente para que pessoas boas se aproximem de você. Acho que o grande segredo da advocacia e de empreender também, além de escolher bons parceiros, saber fazer uma boa gestão, é realmente jogar fora, se livrar das pessoas ruins, dos parceiros ruins, no decorrer do tempo. Então o tempo te dá isso também. Enxergo realmente a advocacia como parte do meu propósito de vida. Então eu acredito que advogar é muito mais do que os títulos que eu tenho, do que os cursos que eu fiz, do que o mestrado que eu tenho. Advogar é acreditar realmente na profissão, na advocacia, e entender que através da advocacia é possível transformar a realidade de outras pessoas. Então,
eu me considero um bom advogado. Eu ficaria muito feliz em saber que grandes clientes e parceiros que nós temos continuaram como nossos parceiros e clientes, porque isso vai nos mostrar que a gente vai estar no caminho certo do que a gente tem feito hoje.